E aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Então, estamos iniciando mais uma semana do nosso componente de paciente adulto crítico. Eu percebo que está passando rápido esses dias, eu não sei para vocês, mas para mim, realmente, o componente ele está se encaminhando rapidamente e eu espero que vocês consigam assimilar as informações que eu tento passar para vocês, porque eu tenho me esforçado bastante para tentar manter a qualidade da minha aula como se presencial fosse, só que não é tarefa fácil, a gente tem que se organizar de várias maneiras, tá? Para tentar manter a qualidade da aula e eu espero que eu esteja conseguindo. Até gostaria de ouvir de vocês um retorno, se as aulas estão ficando boas, assim, dessa maneira remota, se eu estou conseguindo passar as informações de forma clara para vocês, e eu gostaria que vocês me retornassem para eu tentar melhorar e me adequar, e, enfim, para a gente trocar um conhecimento para tentar melhorar o máximo possível, tá? Bom, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre tuberculose, tá? Mais voltado para os tipos de tuberculose. A gente é acostumado a ouvir muito a questão de, tuberculose é uma doença infecciosa no pulmão. Não, nem sempre, tá? A gente vai conhecer hoje que na saúde existe outros tipos de tuberculose, tá? Então, o que que é a tuberculose? Então, um conceito de tuberculose ela é uma doença infecciosa, transmissível, que é causada por uma bactéria, que a gente conhece ela cientificamente por Mycobacterium tuberculosis, mais conhecida como bacilo de Koch. Então, a tuberculose, ela é causada por esse micro-organismo que a gente conhece como bacilo de Koch, tá? Então, ela é uma doença infecto-contagiosa. Ela é transmitida por aerossóis. Quando a gente fala que é transmitida por aerossóis, é por gotícula, tá? Por gotícula respiratória, quando a gente espirra, quando a gente tosse, quando a gente conversa próximo com outra pessoa. Então, essa transmissão ela é muito parecida com a transmissão do coronavírus, que o coronavírus também é uma doença infecto-contagiosa que é transmitida por gotículas e por contato muito próximo. Por que que a tuberculose ela é considerada uma situação crítica? Porque tem vários protocolos que eu preciso estudar para atender o paciente com tuberculose. Por isso que eu digo que paciente crítico é realmente um paciente complexo, porque eu preciso entender todas as dimensões dessa patologia que ele apresenta para mim. Então, se o paciente ele tem tuberculose, ele vai chegar para mim, eu vou fazer uma anamnese com ele, vou conversar. Bom, ele tem tosse há mais de 3 semanas, sudorese noturna, tá? E essa sudorese noturna, eu digo que ela começa a partir das 6 da tarde. Então, a partir das 6 da tarde, esse paciente ele começa a sentir sudorese e temperatura, tá? Ele não faz uma temperatura muito alta, mas ele faz ali uns 38,5 e geralmente essa febre começa depois das 6. Perda de peso, paciente não consegue se alimentar, então tu vai ter que montar esse quebra-cabeça e definir uma hipótese diagnóstica para esse paciente. Aí tu vai juntar todas essas informações e tu vai deduzir que ele tem uma tuberculose. Claro que para a gente fechar esse diagnóstico, o médico vai ter que pedir alguns exames de imagem e que vá facilitar esse processo, tá? Lembrando que tuberculose ativa, quando eu falo de tuberculose ativa, é a tuberculose que ela está infectando outras pessoas. Então, esse paciente, ele precisa ficar isolado, ele precisa ficar em um ambiente arejado e não pode ter contato com outras pessoas. Se tiver contato, vai ter que ser com os EPIs, tá? Com os equipamentos de proteção individual, a máscara,
tá? O óculos, para evitar qualquer tipo de contato com esse paciente para não passar essa infecção adiante, tá? Bom, então a tuberculose pulmonar é a mais conhecida, que afeta o pulmão, lembrando que é causada pelo bacilo de Koch e é transmitida de pessoa para pessoa, tá? A tuberculose pleural, eu falei para vocês no vídeo que eu fiz sobre sistema respiratório, que a pleura, ela é uma camada que ela recobre o nosso pulmão. Então, a tuberculose pleural, o bacilo ele vai ficar alojado ali, na pleura. E como que a gente vai conseguir diferenciar essas tuberculoses? Por exame de imagem. Por exame de imagem ou até uma biópsia. Claro que isso é feito pelo profissional médico, mas eu preciso que vocês entendam que existe mais de um tipo de tuberculose. Então, não existe só a tuberculose pulmonar, tá? Tem a tuberculose pleural, tem a tuberculose ganglionar. O que é a tuberculose ganglionar? É aquela que desenvolve linfonodos na região do pescoço, tá? Que são as famosas ínguas. Então, essa tuberculose, ela apresenta a principal sintomatologia, são esses linfonodos. Essa tuberculose ganglionar, ela ocorre mais em pacientes adoecidos por AIDS. Então, não é muito comum tu enxergar uma pessoa que não tem, que não vive com HIV ou AIDS, que desenvolva uma tuberculose ganglionar. É mais raro, tá? Isso é mais comum acontecer em pessoas que têm o vírus HIV. Agora, a tuberculose geniturinária, essa tuberculose, ela acomete o rim, o canal vaginal ou peniano, tá? Ataca a uretra, então o nome já fala, é uma genito-urinária. Então, uma tuberculose genito-urinária, ela afeta os órgãos genitais, os rins. Então, é uma tuberculose que afeta adultos, tá? Essa geniturinária, ela não acomete crianças. Essa é uma tuberculose exclusivamente de adulto, tá? Então, criança não desenvolve esse tipo de patologia. Já a tuberculose óssea, o bacilo de Koch, ele é muito comum se alojar na região da coluna. Então, sempre que vocês ouvirem falar em tuberculose óssea, é a tuberculose que vai acometer os ossos, mas principalmente a coluna, a região da coluna vertebral, porque é ali que o bacilo de Koch ele gosta de ficar alojado. Então, se falando de tuberculose óssea, vai afetar diretamente a coluna vertebral, tá? A tuberculose laríngea, essa tuberculose, a gente precisa pensar que ela não existe, ela não existe sozinha, tá? A tuberculose laríngea, ela só existe se esse paciente tiver uma tuberculose pulmonar. Então, a tuberculose laríngea é quando os bacilos que estão alojados no pulmão desse paciente, eles vão se movimentar e vão chegar até a laringe. Aí, a gente caracteriza essa tuberculose como uma tuberculose laríngea. Então, para o paciente desenvolver uma tuberculose laríngea, ele precisa ter uma tuberculose pulmonar, tá? Então, as duas caminham ali, lado a lado, como se amigas fossem, tá? E o tratamento para tuberculose, geralmente ele dura 6 meses. Claro, ele varia conforme o tipo de tuberculose e conforme o acometimento que esse paciente me apresenta. Pode durar até um ano e meio, mas pelo protocolo do Ministério da Saúde, são 6 meses de tratamento. Então, esse tratamento ele é ofertado pelo Sistema Público de Saúde do nosso país, dura 6 meses, mas tem um grande problema de adesão desse tratamento. Porque eu começo a fazer o tratamento para tuberculose, tá? Em 3 semanas eu já melhoro. Eu não tenho falta de ar, eu não tenho o escarro com sangue, eu me sinto bem mais ativo. E o que acontece? Eu abandono o tratamento. Quando eu abandono o tratamento, a tuberculose ela vai voltar e ela volta pior.
Então, quando eu retornar para o segundo tratamento, eu não vou fazer 6 meses, eu vou fazer 1 ano e meio. Então, é muito importante essa adesão ao tratamento. Mesmo que eu não tenha sintomas mais da tuberculose, eu preciso completar esse ciclo de 6 meses, senão o tratamento vai por água abaixo. Lembrando que a tuberculose, ela tem cura. Porém, eu posso me infectar com tuberculose mais de uma vez na vida. Então, se eu fiz o tratamento, me curei e eu tiver contato com outras pessoas que tenham tuberculose, detalhe, essa tuberculose, ela tem que ser uma tuberculose ativa. Sempre que a gente fala de tuberculose ativa, é quando a tuberculose ela vai infectar outras pessoas. Então, se eu me curei e eu tenho contato com essas pessoas que não fizeram tratamento, eu vou me infectar de novo. E cada vez que eu me infectar, o meu tratamento ele vai demorar muito mais. Então, bom, se o protocolo é 6 meses, eu me infectei de novo, 1 ano, me infectei de novo, talvez 1 ano e meio, 2 anos, depende da agressividade que esse bacilo vai desenvolver no meu corpo, tá? É, eu tentei fazer a aula o mais resumido possível. Então, esses são os principais tipos de tuberculose. Qual é a nossa atividade dessa aula de hoje? É eu entender como que acontece a transmissão, que tipo de micro-organismo é o que causa a tuberculose. Preciso saber que a tuberculose, ela não existe só a tuberculose pulmonar, ela tem a tuberculose pleural, ganglionar, geniturinária, enfim, tem vários tipos de tuberculose. Então, quem vai ajudar nesse diagnóstico é o profissional médico. Mas eu preciso entender e perceber por quê. Vocês que são técnicos de enfermagem, vocês vão estar na linha de frente. Então, vocês vão receber esse paciente. Bom, e aí se tu recebe esse paciente, tosse há mais de 3 semanas, tá escarrando sangue, tá perdendo peso, bom, tu já coloca uma máscara nele porque tu deduz que possa ser tuberculose. Então, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta de cuidado, tá? Então, a aula de hoje era sobre tuberculose. Vou tentar deixar um material de apoio para vocês assistirem a minha videoaula e terem outro material para ajudar no processo de aprendizado. Me mantenho à disposição, qualquer coisa estou aqui. É só entrar em contato, tá, pessoal? Beijo, fique bem.